Brasil, Copa do Mundo, mapa, geografia, Code estudando muito. Você já ouviu falar sobre bancos de dados espaciais, geográficos? Let's explorar isso hoje. Eles são usados muito para mapas, distâncias, áreas, sequências de pontos. Imagine aplicativos como 99food, iFood, Kita. Tá o quê? Kita, o aplicativo de delivery. Então, ó, imagina os mapas, a lista de entregas e tudo. Até os lugares para pedir, tem as distâncias. Tudo isso utiliza esse assunto, bancos de dados geográficos espaciais. Basicamente são divididos em 3 categorias. Eu costumo falar as categorias PLP, Point, Line String e o Polygon. Basicamente são divididos dessa forma. Bancos de dados geográficos no Code. Para explorar mais, dar uma contextualizada nessa parada, let's take a look in this video. Let me put this video to understand more about spatial databases. This video is an introduction to spatial databases and how they manage geographical and spatial data in modern information systems. We will explore what spatial databases are, their key components, and their diverse applications. Spatial databases are specialized database systems that are optimized for storing, querying, and manipulating spatial data. Spatial data is essentially information that identifies the geographic location and shape of objects on Earth. Think of it as a way to store maps and geographical information in a computer database. These databases go beyond traditional ones by understanding shapes, locations, and spatial relationships. Spatial databases possess several key components. First, spatial data types. These are specialized data types for representing geometric objects like points, lines, polygons, and more complex structures. Second, spatial indexing, which employs specialized indexing methods such as R-trees and quadtrees. These methods optimize spatial queries by organizing data based on location. Third, spatial query language, which includes extensions to SQL or structured query language that support spatial operations like distance calculations, intersections, and containment tests. Fourth, coordinate systems, which use reference frameworks like World Geodetic System 1984 and Universal Transverse Mercator that define how locations are represented on Earth's surface. Fifth, spatial functions, which are built-in operations for calculating areas, distances, buffers, and performing geometric transformations. And finally, visualization tools, which integrate capabilities for rendering spatial data, as maps, charts, and interactive visualizations. Let's delve deeper into the spatial data types, which are fundamental to spatial databases. First, point, which represents a single location in coordinate space. It's defined by its coordinates, such as latitude and longitude. Second, line string, which represents a sequence of points connected by straight line segments. It defines a path or route. Third, polygon, which represents a two-dimensional shape with a boundary and interior, defined by a closed sequence of points. It's used to represent areas like buildings, lakes, or countries. And fourth, complex types, which represent collections of geometries including multi-point, multi-line string, multi-polygon, and geometry collection. They allow you to group related spatial features. Spatial query operations allow users to perform powerful analysis on spatial data. First, distance calculation, which computes the distance between two spatial objects, useful for proximity analysis and nearest neighbor searches. Second, intersection, which identifies the geometry that represents the shared portion of two spatial objects, critical for overlay analysis. Third, containment, which determines if one geometry is completely contained within another, essential for boundary and region analysis. And fourth, buffer, which creates a polygon representing all points within a specified distance of the input geometry, useful for proximity analysis. Coordinate reference systems are essential for accurately representing spatial data. First, geographic coordinate systems, which use latitude and longitude to define locations on Earth's surface. Coordinates are angular measurements representing positions on a spheroid or ellipsoid model of Earth. And second, projected coordinate systems, which transforms Earth's spherical surface onto a flat plane using mathematical projections. Coordinates are typically in meters or feet, making them suitable for accurate distance and area calculations. Spatial databases find applications in diverse fields. First, navigation systems, which powers global positioning system navigation, route planning, and real-time traffic analysis by storing road networks, points of interest, and traffic data. Second, geographic information systems and mapping, which rely on spatial databases to store, analyze, and visualize geographic data for urban planning, resource management, and cartography. Third, location-based services, which enables applications to deliver personalized services based on user location, such as nearby restaurant recommendations, ride-sharing, and location-based marketing. Fourth, real estate and property, which manages property boundaries, zoning information, and neighborhood analytics to support property valuation, market analysis, and development planning. Fifth, transportation and logistics, which optimizes delivery routes, fleet management,
and supply chain operations by analyzing spatial relationships between warehouses, vehicles, and delivery destinations. And finally, emergency response, which supports disaster management and emergency services by providing spatial analysis for resource allocation, evacuation planning, and identifying at-risk areas. Zica mesmo, bancos de dados geográfico. Esse assunto é mó zica, é usado muito. Ó, objetivo: introduzir o conceito de banco de dados geográficos e como representamos localizações com dados. Eram duas tarefas: explicar o que é o banco de dados geográfico, dar exemplos, mostrar estrutura de dados com GeoPandas, Folion, Pandas, criar mapas usando Folion, e aí tem a clareza, o exemplo, zica mesmo. Ó, bora dar um bizu na apresentação. Let's take a look. Eu fiz o skate place. It's very slow, huh? Wait a moment, não saia daí. Code. Ok. E aí, pá, fiz a apresentação dropando aqui no Bow, Sonju Technologies. O nome do aplicativo é o Skate Place. E aí, usando o MySQL Geo, explicando o que é, pá, falando de GIS, GeoSpatial. Isso aí que a gente explicou. Aqui eu fiz uma pequena modelagem que tem o pico, o que o pico tem e o relacionamento para ter mais de uma parada por pico. Aqui criando uma tabela, que é o place, cada pico de skate. Pá, usando aqui ó, o point, a pegada zica tá aqui no point, que vai guardar a localização. E aqui tô fazendo uns insert de uns picos. Pá, ó, você vê que o point é longitude e latitude aqui, ó. 23, 46, then pá, zica mesmo. E aqui uma localização baseada a partir de um ponto, fazendo esse select, ele vai mostrar cada pico a distância a partir desse pico. Aqui fazendo no Python o mesmo insert, para depois trampar com o Folion e o Pandas, que foi pedido. Ó, aqui um exemplo, usando, ó, cada bolinha dessa é um dos picos, ó. Isso aqui é o gel no Python. Esse aqui o Folion também mais zica, ó, que fica mais style. Os tooltips de cada pico. Ó, aqui é pique um HTML ali, ó. Você consegue colocar um HTML bem melhor. Dá até pra fazer um IMG SRC, porque aí colocar imagenzinhas do pico aqui no tooltip. You can do a lot of things. Fechou. E aí também, ó, bora fazer um outro exemplo para você se ligar. Mostrar aqui, ó, como que volta aqui, ó. Oh, command back. Tem as queries muito interesting. Let me open. Queries. Here. How can I copy? One compiler. Right. If I paste my code, gonna run. Ó, então, só rodando ó, a criação da tabela, usando o point, e aí fazendo os inserts, e aquele select zica mesmo, a partir de um ponto específico, que ele vai estar aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. Ó, as distâncias. Muito zica o SQL Geográficos. E aqui também ele vai estar já com o output. Ó, tá com o output aqui. O mapa, vou ter que carregar de novo para mostrar o mapa. Não, o mapa tá aqui, ó. Ó, mostrando os picos, ó. Ó, tem até um avião aqui que zica mesmo, vai voar no Code. Ó. Esse aqui usando Contextly, esse aqui usando Folion. Ó. Pegar esse pico aqui, ó, das macieiras ali, ó, muito zica. Aqui mostrando com o Folion. Então, um exemplo. Zica mesmo. Tinha que fazer desse jeito, ó.
demonstrar com folha, explicar, pá, zicar mesmo tudo. Eu também fiz uma apresentação para uma rapaziada dessa parada. Podemos assistir para ver como foi. Recebi uma demanda da professora Betinha para falar sobre SQL geográfico, Geographics, Geo. Costumam falar SQL Geo. Eu nunca tinha visto isso direito. Vamos lá, vamos entrar no meu Canva. Ali é o GitHub que eu gosto de falar, que a gente aprendeu com o Felipe, então que começa eu já coloco lá. Como nasceu esse trabalho? Precisamos entregar, pesquisar o que é SQL Geo. Fiz minhas pesquisas e entendi que é sobre marcar os pontos. Como que marca? A gente aprendeu o varchar, o int, que é o que a gente mais usa. Eu descobri que esse é um point, você põe point lá no tipo, e aí você consegue pôr um lat-geo. Lat é um latitude e longitude, com isso você já marca um ponto. E aí, começando com o Anderson, que não chegou ainda, dá pra colocar aqui? A gente falou, como o Anderson anda de skate e eu também, pensei, pô, por que a gente não mostra os picos? Porque isso é um problema. Eu, às vezes, antes de vir no Senai, saio do trampo e penso, pô, fazer 15 minutinhos ali de skateboard, aonde? Olha, ele chegou, inclusive. Salve, skateboarder cientista, ó. Começando aí, ó. Quiser participar, porque você falou bastante, eu coloquei uma característica sua. Então, aqui depois a gente arruma, porém... Então, aí descobri que com um point, ao invés de ser varchar e int, você consegue colocar latitude, longitude, e marcar pontos. Aí eu pensei, beleza, para que isso serve no SQL? O que eu consigo fazer? O SQL consegue me dar distâncias baseado nisso. Muito interessante. E aí, o SQL Geo, ele tem 3 características bomba, que é o point, line string e polygon. O point é o que a gente está usando para marcar pontos. O line string, ele marca áreas, coisas de arquitetura, essas paradas. E o polygon, já imagina, né? Você consegue fazer coisas ao quadrado, desenhos, projetos. Aqui eu estou falando das 3 características bombas aqui, point, line string e polygon. Aí, como o trabalho era eu e o Anderson, eu nomeei a nossa empresa de Sonju Technologies. A gente desenvolve tudo que é IA geográfico. Sonju, Anderson, Justino Sonju Technologies. Sinceramente, eu tenho um lugar que é cada pico de skate, cada pista, qualquer lugar skateável. Eu tenho vou explicar esse primeiro, que é o Facility, que foi a ideia do Anderson. Ele falou, pô, como que eu sei se tem banheiro, se tem iluminação, se tem estacionamento? Eu pensei em Facility, então eu consigo cadastrar o cadastro do banheiro, o cadastro do estacionamento, cadastro coisas que pistas têm. E aí eu estou fazendo uma relação aqui, porque aí eu consigo cadastrar N para N aqui no meio. Os lugares que tem banheiro, portão, iluminação, segurança, comida, inclusive eu fiz um insert de comida. É isso, com essa modelagem a gente já consegue fazer um exemplo. Fiz o create table do place e aqui o que eu aprendi da Betina é o que vai fazer a mágica, esse point. Que a gente não usou. A gente, pelo menos na prova, a gente não usou. E aqui eu fiz uma inserção dos picos que eu conheço, alguns, não coloquei muitos porque tem bastante, tem uns 230 na nossa região, assim, então ia dar muito. E eu, ao insert aqui do place, do point, eu faço assim, ó, point. Eu coloquei esse STO Geo from Text por questão de compatibilidade, porque eu fiz no SQL no Chrome, e aí com isso você consegue inserir em qualquer lugar, não vai dar erro. Se colocar o point direto, eu não garanto que vai dar erro. Só para ilustrar, na hora que abre, o step, aqui o que me interessa mesmo é o point, o resto a gente pode adicionar ou retirar. Eu fiz uma graça aqui que quem trampa no mercado pode usar. Eu criei aqui para marcar quando a pista foi inserida. Eu ia até colocar mais um, que é um date alter place, que é toda vez que alguém der um update, para gravar o timestamp. Só por questão de log. Beleza.
E aqui o select, muito legal, muito zica do baile. Essas coordenadas no point, longitude e latitude, é aqui do Senai. Se rodar esse select com o insert que eu fiz, ele mostra toda a distância dos picos ao nosso redor. Aqui é um exemplo de código, pegando aquele insert e fazendo no Python para juntar as matérias que a gente aprendeu. É o mesmo insert do MySQL. E aqui já rodando um pandinha, ó, ele marca aqueles picos lá inseridos, ó, são esses vermelhinhos. Esse aqui é bem pobrinho, o tradicional, né, com o plot. Aí tem um mais da hora, ó, esse aqui ficou bem zica. Ele tem até o tooltip e todos os facilities da tabela que eu coloquei, eu conseguiria colocar aqui, já passar o mouse e saber banheiro, pá. Inclusive dá pra dar zoom aí, ele usa a API do Maps. Deixa eu ver se eu fiz uma graça. Ó, aqui eu tentei fazer uma gracinha que é juntar o nome e o endereço quando eu passo o mouse, tal. É isso, ó, usando o MySQL e GeoGraphics. Muito obrigado, é isso. E aí, muito zica, porque, olha só, culpa da Bettina, isso vai virar uma música nova. Minha ex-namorada, ela tá na minha música que chama Malandro. E ela é formada na USP em Geografia, zica do pai da minha. Ela mexia com GIS, que é uma parada que usa o SQL geográfico, que é... Vamos falar de GIS, que é um material, a gente pode dar um Google aqui rapidinho? GIS. Zica mesmo, o GIS, que é o Geographic Information Systems. Sistemas de informação geográfica. Então, um apunhado aí do que são bancos de dados espaciais geográficos. Quer aprender? Cola no Code. Tecnologia. Dá o like no vídeo.